Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. E hoje nós vamos ir nos aprofundando nos assuntos que estamos tratando. Vamos pedir com isso a bênção do nosso Mestre Jesus, as nossas melhores intenções de estudo nessa jornada de autoconhecimento. Já estivemos falando sobre o espírito, o espírito ser este que, após toda uma jornada em diversos reinos, como o André Luiz vai falar no livro do Mundo Maior, a passagem no capítulo 3, no capítulo 4, sintetizamos a ideia de que o espírito, ou aquele princípio inteligente, esse átomo elementar, também chamado de mônada, ele viaja do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação e da sensação para a razão. E é quando ali se forma o ser espiritual, adquirindo a razão e com isso o conhecimento, o exercício do livre-arbítrio. Nessa jornada, nós vamos adquirindo conhecimento, passando por diversas experiências. Dali a necessidade da gente falar sobre os instintos. No início da vida espiritual do ser, né, ele sai desse automatismo e do impulso dos instintos para o uso da razão, do pensamento, começando a fazer as escolhas, tomando decisões, assumindo responsabilidades por essas decisões. Então, o instinto, ele pertence aos seres, ele vai sempre existir, como nós já estudamos. E é exatamente ali em que se arquiva todos esses registros esses das experiências que o ser espiritual, esse princípio inteligente, veio passando, migrando de uma etapa, de um reino a outro, incluindo quando se torna ele um ser espiritual com razão, dotado de razão e consciência, ele ainda pelas reencarnações vai acumulando, registrando. Então nós vamos falar sobre isso utilizando para tanto o Livro dos Espíritos, que vai nos esclarecer, e também a obra O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, e a Fundamentação da Ciência Espírita, de Carlos Friedrich Loeffler. Nesse livro, na página 21, olha só o que ele vai nos explicar. A maturação intelectual do ser. Então, o ser espiritual acaba de existir, ele adquire agora consciência, razão, mas ele vai fazer um uso gradual. E o autor fala: à luz da doutrina espírita, compreende-se que o processo palingenésico ou reencarnatório resulta num verdadeiro repositório de impressões e experiências vividas, que se gravam duradouramente no íntimo do ser, de modo acumulativo. É isso que nós estamos falando. No processo reencarnatório, agora o ser espiritual vai começar uma jornada de vir à Terra, na forma humana, recebendo um corpo físico, todas as experiências que ele veio passando, todos os reinos, isso está registrado ali, arquivado nos instintos. Mas aqui, nessas experiências vividas, e não vamos dizer as várias vidas, nós vamos dizer as várias experiências de uma única vida, porque o ser espiritual só tem uma vida, né? Ele tem várias experiências ao longo dessa vida. Ele vai gravando, acumulando e mantendo, porque é permanente, os registros todos se mantêm no ser espiritual. Os sentidos físicos são a porta de entrada dessa multidão de excitações que chegam do mundo exterior, rumando em direção à mente,
sede intelectual de toda percepção do espírito. Nós vamos falar disso em outro momento, mas de um modo simplificado. O que a gente pode entender? O ser espiritual encarnado, ele recebe as impressões do meio externo pelos órgãos dos sentidos. Vai haver um registro na mente que faz, então, toda essa percepção do espírito, porque a mente seria a sede intelectual do espírito. Ali o espírito capta, interpreta e emite os seus pensamentos e os seus sentimentos, que é do espírito, não é do corpo nem do cérebro. Isso significa que cada individualidade carrega dentro de si uma bagagem fantástica de experiências, colhida em suas diversas encarnações, ocorridas ao longo de tempos imemoriais, formando o que vulgarmente é chamado de inconsciente. Então, nesse momento, a gente tem uma informação importante. O arquivo que se forma, acumulando todas as experiências vividas pelo ser espiritual, ele recebe o nome de inconsciente. E quando os instintos, né, nós somos seres espirituais, carregamos os instintos em nossos primeiros momentos de vida. Esses instintos, eles estão ali arquivados. Agora nós entendemos que é no inconsciente. Então, o ser espiritual, dotado agora de razão, consciência, ele tem um inconsciente com todos esses registros, inclusive os registros dos instintos, não só das experiências que ele começa a ter na sua jornada evolutiva na Terra, que nós chamamos de encarnação. Na Joana de Ângeles, nesse livro Ser Consciente, ela também vai nos explicar que nos alicerces do inconsciente se encontram todas as bênçãos que lentamente assomam a consciência e se tornam patrimônio da lucidez, fazendo o ser compreender que nem tudo quanto pode fazer, deve-o, da mesma forma que nem tudo quanto deve, pode. Conseguindo a sabedoria de fazer somente o que deve e pode, como membro consciente que age de acordo com a harmonia cósmica. Esse parágrafo aqui, muito esclarecedor, porque o inconsciente, lá se encontram, ela fala as bênçãos que vão, quer dizer, todos os registros, tudo que nós aprendemos, todas as impressões que o espírito recebe, ficam ali registradas, nada se perde. O conhecimento ele vai ser acumulado, o ser espiritual vai se engrandecendo, ele vai aprendendo e com isso essas informações chegam à consciência, então assomam a consciência, são levadas, aparecem ali a consciência, tornando-se o que? Um patrimônio da lucidez. Então, quanto mais experiência eu tenho, quanto mais conhecimento eu tenho, isso chega à consciência até como uma forma de intuição, chega um pensamento, a gente fala da voz da consciência, isso chega ao espírito que vai manifestar a sua então, a sabedoria, porque ele vai somando esse conhecimento para poder fazer a diferenciação. Aquilo quanto eu posso fazer, aquilo que eu não devo fazer, aquilo que eu devo fazer. Fazendo essa análise surge o quê? O princípio moral. Nós estamos falando aqui, a Joana de Ângeles está trazendo a ideia de uma formação de um princípio moral no ser, em que ele se indaga a partir de todo o conhecimento que ele adquiriu, aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele deve fazer, aquilo que ele quer fazer, mas não pode. E isso faz com que ele tome as decisões. Daí surgiu um julgamento moral no ser. Então, quando nós
seres espirituais nos encarnamos, recebemos esse corpo físico, acontece alguma coisa que é o esquecimento do passado. Mas no início da nossa jornada evolutiva, nós estamos ainda numa infância, tá? Como a criança, o espírito ele encarna no corpo muito infantil, uma criança ainda imatura. Assim também o espírito, quando ele acaba se tornando, né, uma entidade, uma individualidade. Por isso que a gente ouviu essa palavra, eu destaquei. O ser espiritual, ele é uma individualidade. Então, quando ele começa a sua jornada, ele também está na infância, adquirindo conhecimentos. E vamos encontrar essa explicação na questão 189 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: o espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio da sua formação? Então, ele acabou de ser formado e ele tem plenitude das suas faculdades? Não, os espíritos responderam. Porque o espírito, como o ser humano, também tem a sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. Então, pensa uma criança, é essa analogia que eles fazem. Na questão 190, dando continuidade, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância da vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. Então ele faz uma analogia da infância no corpo físico, em que a criança ali está começando a desabrochar para a vida, começando a manifestar os seus pensamentos, ali os seus sentimentos, aprendendo a falar, aprendendo a andar, tudo muito no começo, tudo ainda numa dependência, ela não pode ainda assumir responsabilidades, ela ainda não adquiriu a competência para algumas coisas, para realizar algumas coisas, inclusive mal tem consciência de si, como é o nascimento do espírito. Mal tem consciência de si, embora ele já tenha ali a capacidade de exercer a razão, de começar a fazer pequenas escolhas, mas dentro do adiantamento dele. Lembrando que a gente falou do livre-arbítrio, né? Tudo já em relação. Então, o livre-arbítrio é relativo ao adiantamento do ser espiritual. Quanto menos, né? Quanto ele mais na infância, menos condições ele tem para poder tomar decisões e assumir responsabilidade. Mas é interessante a nota que Kardec vai fazer após a questão 189. Ele vai falar que, segundo os espíritos, de todos os globos que compõem o nosso sistema, o sistema solar, né, o planeta Terra, é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. E aí ele continua falando de Marte. Marte lhe seria ainda inferior e Júpiter muito superior em todos os sentidos. Na questão do Livro dos Espíritos, questão 55, os Espíritos respondem a Kardec que há vida em todos os globos, em todo o universo há vida. E quando ele coloca a questão de Marte, nós temos que verificar, né, uma atualização. O bom da doutrina espírita é que ela se permite a isso. Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 6, chama Marte. Ele relata uma viagem, ele foi convidado a conhecer Marte, ele faz essa viagem até o planeta e se encanta com o desenvolvimento. Eles estão muito avançados e já ultrapassaram muito a condição do planeta Terra. Então, nós aqui, o povo, a humanidade, o planeta Terra, infelizmente, é o mais atrasado do sistema solar, o que justifica esse momento que nós estamos passando, como também nós já estudamos. Deus permite que abalos aconteçam às estruturas para que haja o avanço.
Então, nós estamos aqui falando de uma infância, mas lembrando que o planeta Terra ainda se encontra num atraso. A gente ainda engatinha no nosso desenvolvimento. Então, por isso, é importante entender que os instintos ainda fazem parte do nosso processo. Ele também é um guia, assim como a razão, das nossas decisões, dos nossos pensamentos, e muitas vezes nós agimos mais por instintos, por impulsos de animalidade, do que pela razão que está no ser individual, o ser espiritual. A Joana de Ângeles, novamente, eu estou aqui com o e-book, então eu não tenho a capa do livro para mostrar, mas eu tenho aqui o texto. A identificação com o próprio corpo propicia-lhe uma consciência orgânica, deformada, de que se liberta pouco a pouco, avançando para a transferência desse conteúdo para outro nível de discernimento e direcionamento. Então, vamos começar aqui. O ser humano, ele é uma individualidade, é um espírito que ainda na infância, caminhando na sua jornada evolutiva, ele, ao encarnar, ele permite, né, ele acaba tendo uma consciência orgânica, uma consciência do seu corpo físico. E com isso, ele vai transferindo, né, aos poucos, esse conteúdo todo para um discernimento. O que é a consciência do espírito, o que é a consciência do corpo físico, a gente acaba se identificando com esse corpo físico. Então, no processo de evolução, porque estagia nas faixas do instinto que o submete, vai adquirindo outros valores, sem desidentificar-se dos conteúdos fixados, em razão dos quais a marcha se torna muito lenta. Então, o que acontece? Nós estamos num processo de evolução, né? Estagiamos nas faixas dos instintos, né? Ali nos submetemos aos instintos ainda da animalidade, da conservação do corpo, da busca pelo alimento, a procriação. Tudo isso está registrado, né? E passamos por todos esses estágios e ainda no corpo, ainda como indivíduo, como espírito, carregamos essas impressões dos instintos, que se tornam presentes, se manifestam, né? De modo que muitas vezes a gente se submete aos instintos que estão ligados ao quê? A essa consciência orgânica, a necessidade de manutenção do corpo físico. Então, por isso que às vezes, temos comportamentos ligados à alimentação, ao sexo, então, a disputa de poder, disputa do ambiente, isso aqui é meu, e vai se exacerbando ali o egoísmo, né, a posse, o apego dos bens materiais, porque entende-se que isso que faz o ser humano sobreviver. Tá? Isso é um tipo de consciência, a consciência orgânica, como Joana de Ângeles chama. Tá? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se desidentificando, ou seja, vai perdendo a identidade dessa consciência orgânica e vai desenvolvendo uma identidade espiritual. Mas esses conteúdos ainda estão fixados. Por isso que é um processo gradual, lento, porque exige de nós essa consciência e trabalhar, né? Quando há os impulsos, as que a gente chama de tentações, podemos ali pensar, eu posso, eu devo. Esse é o princípio moral do ser que vai fazer com que ele desperte a consciência para o ser espiritual que ele é. Então, esse ser organicista, também chamado de ser terreno
ou ser material, ele vai cedendo lugar aos poucos para o ser espiritual, esse indivíduo espiritual, esse ser que nós somos. Mas como falamos, é de uma forma ainda gradual. E aí no Livro dos Espíritos, vamos lá consultá-lo novamente, questão 92 a 399, o esquecimento do passado. Isso é muito importante porque no processo evolutivo, embora seja lento, exatamente porque é lento, nós vamos precisar de múltiplas encarnações. Então vamos encarnar, recebemos esse corpo físico. O que nos acontece? Como eu falei, o esquecimento do passado. Eu não lembro da minha vida na erraticidade, né? Ou seja, num plano que nós chamamos também de plano espiritual, em que eu fico entre uma encarnação e outra. Não que a gente fique aí inativo ali. Ali é depois a gente vai conhecer nas obras de André Luiz que essa erraticidade a gente pode também compreender que existem cidades no plano espiritual em que os espíritos ficam ali, eles não ficam soltos no ar, né, no vazio, isso não existe. Eles ficam habitando cidades espirituais e alguns engajados sim no estudo, se preparando para retornar para o plano terreno, para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Eles podem participar do programa reencarnatório, escolhendo algumas provas, algumas experiências que nós, né, ao escolher, julgamos que serão adequadas, que serão boas para o nosso avanço. Por vezes até nos empolgamos e escolhemos tarefas um pouco mais complicadas, mas toda a espiritualidade que está ali nos assistindo, ela nos orienta e estabelece-se um programa. Então, nesse intervalo, que a gente vai chamar de erraticidade, né, o espírito fica entre uma encarnação e outra, ele está em atividade, ele é útil, ele está fazendo alguma coisa. Quando ele retorna, recebe o corpo físico, ele esquece. Esquece disso, esquece do seu plano reencarnatório, mas está no inconsciente. Ele fica arquivado. Então, está no ser espiritual, né? Não se apagou, como eu falei. Está ali registrado. De modo que, vamos ler um trechinho da questão 399, nos comentários de Kardec. Ao retornar à vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem às vezes vaga consciência dessas vidas, e elas podem até lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Sim, em alguns momentos a gente sabe que há revelações, mas o interessante é começarmos a observar, nesse momento que nós estamos já caminhando para uma regeneração, muitos espíritos reencarnam e eles começam a dar evidências dessa vida espiritual. Tem um caso de uma criança com menos de 2 anos aqui no Brasil, que a primeira língua dela, a primeira fala dela, toda em inglês. Ela não fala português. E ela nasceu numa família de brasileiros que só falam português. Ela não teve como aprender, segundo o relato dos pais, a língua inglesa. Ela não teve acesso. Por mais que se veja na televisão, a criança está imersa na linguagem dos pais, ela vai aprender o português. Essa criança não, ela falava inglês, começou depois a falar outras línguas e ela teve que ser tratada, vamos dizer assim, porque ela recebeu um diagnóstico de autismo e com isso também ela foi levada para fonoaudióloga, para fazer todo um trabalho para ela aprender a falar o português. Então, esses diagnósticos não vão entrar aqui em discussão, mas é uma visão, né, que nós temos ainda muito limitada dessa realidade espiritual. Não estão vendo essa criança como um ser espiritual encarnado, apesar de começar a dar evidências. E as outras crianças que
tocam piano, muitos jovenzinhos, 4 anos de idade, conseguem tocar concertos maravilhosos. De onde vem isso, não é? Isso vai indo para a consciência, tornando lucidez, como a Joana de Ângeles falou. Então, seguindo aqui, né? Quando a gente encarna, recebe esse corpo físico, o que acontece? Há o esquecimento, mas há a identificação, então, com o corpo físico. De modo que quando eu me apresento, eu acabo me apresentando assim: oi, sou Márcia, eu sou uma esposa, eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou. Já perceberam que a expressão é eu sou? E não eu estou nesse momento como mãe, eu estou nessa função, nesse papel. Não a gente usa a expressão eu sou como se isso fosse o ser espiritual. E não é, isso é a personalidade que eu assumi quando eu encarnei. Mas há uma identificação de modo que a gente acaba se manifestando no mundo a partir dessa personalidade, agindo no mundo mais como um ser material do que o ser espiritual que somos. Esse sim é o que eu sou. Por isso que a gente precisa fazer um trabalho de autoconhecimento, porque eu não sou esse personagem, né? Eu não sou essa personalidade que eu manifesto, mas eu sou o ser espiritual que está aqui e que tem uma bagagem fantástica, como aqui o Carlos falou, de muitas experiências e que algumas estão ali adormecidas, né, no véu ali do inconsciente. Então, o espírito, ele encarnado, ele vai se identificar de modo que a gente vai ler agora a questão 148, que vai falar do materialismo, porque a gente vai se identificar com o corpo material. Então, como é que seria essa experiência? A questão 148 está no capítulo 2 do livro 2º, e eu vou ler um trechinho também dos comentários de Kardec. Por uma aberração da inteligência, ele fala aberração, há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. Vem no corpo humano apenas a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida, senão pelo funcionamento dos órgãos. Viram-se extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se restava alguma coisa e como só acharam a matéria inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, depois da morte o pensamento se aniquilava. Então, a gente procurou a alma dentro do corpo físico, dissecando, abrindo o corpo depois da morte, né, da morte desse corpo físico, esperando que uma fumacinha ali, o espírito saísse de modo que a gente pudesse pegar. Porque a ciência da época, ainda hoje, é uma ciência que ela quer observar, ela quer pegar, ela quer experimentar e não se estuda o que não é material com uma ciência que é material. Uma ciência que tem uma metodologia toda voltada para a observação da matéria, ela não pode fazer o estudo da observação daquilo que não é matéria, ela precisa de outros métodos. Então, por isso que o Espiritismo vem a esclarecer e Kardec cria esses métodos para o estudo daquilo que não é material. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação dos seus prazeres materiais. Então, com essa visão, né,
de que não há alma, só há o corpo físico. Morreu, acabou, o corpo está inerte, não há vida. De modo que, se tudo acaba, a alma não existe, eu vou pensar em mim. É isso que Kardec fala. Vou satisfazer os meus prazeres materiais, os laços sociais estariam desfeitos e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Então, os relacionamentos estão sujeitos ao fim, né? Fadado a isso, ao abandono. Eu não gosto mais de você, acabou, eu vou curtir a minha vida, eu vou viver segundo os meus desejos, realizando os meus prazeres. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Não são todas as pessoas que pensam assim, né? Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois em parte alguma instituíram doutrina. Uma sociedade, que bom, então não há uma, vamos dizer assim, uma doutrina materialista, mas há sim na sociedade pessoas que vivem apegadas a essa ideia, né, de que é preciso curtir a vida ao máximo, é preciso, porque a vida é curta. Isso são crenças, e nós vamos trabalhar essas crenças em outro momento. São crenças que vão nos guiando, né? Essas mensagens conduzem a nossa vida e nos fazem tomar decisões que por vezes nós vamos nos arrepender, porque vamos romper relacionamentos. E como ele vai falar aqui, uma sociedade que se fundasse sobre tais bases ou bases materialistas traria em si o germe de sua dissolução. Então, o fim da sociedade, porque quem vai suportar conviver com o outro? Está aí a intolerância no seu grau máximo. E, então, a dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Então, Kardec aí é bastante enfático na vida materialista. Se eu não gosto de você, eu te destruo. Daí se justificam as guerras. Aquele lá é o meu inimigo, eu quero a terra dele porque eu quero as riquezas, e se caça, se mata, se destrói. O planeta não estava mais suportando tamanha destruição, tamanha usurpação dos bens naturais para proveito próprio. Estávamos acabando com as matas, extinguindo os animais, e para quê? Para nossa diversão, para uma alimentação que está exagerada. Então, para toda uma vida que é investida nesse corpo, na matéria, na personalidade, e esquecido aí está o ser espiritual. Emmanuel vai falar no livro Encontro Marcado, no capítulo 18, que o materialismo é o orgulho, impondo cegueira ao coração. O coração cego é o seu coração que não é empático, é o coração que não ama. Então, o materialismo, ele não permite que haja amor, ele permite que haja o uso do outro para o próprio interesse, para a própria diversão. Então, eu não amo, eu te uso, né? São as relações que são líquidas, só voltadas para o prazer, lembrando o filósofo Bauman. Mas um coração cego é um coração, então, que ele não reconhece o outro, não há empatia, eu não me solidarizo, eu não sou fraterno, e com isso eu me aniquilo a sociedade, eu mato o outro sem piedade. E se eu não acredito numa vida do espírito, então tudo acabou o meu mal-estar. Se você me incomoda, eu te abandono. Se você está em disputa comigo, eu te mato e me livro do problema. E a gente vai ver com o espiritismo, não é assim. O espírito vive e é preciso reajustar essas leis aí do amor
que foram desarmonizadas. Então, o chamado do Cristo, ele é dirigido ao ser espiritual. Jesus, quando veio até nós, veio para ensinar essa lei do amor, para destruir o materialismo, para nos despertar consciência para o ser espiritual, porque aí sim eu tenho um propósito de vida, eu vejo o futuro, eu sei que ali a vida ela não se extingue no corpo, que o corpo ele volta para a terra, ele volta para o pó, ele volta para a matéria, mas o espírito continua no seu progresso evolutivo, que é infinito. Então, era o que eu tinha para hoje. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade. Quero agradecer a todos e fiquem com Deus.